A presença de Jesus, ela é maravilhosa, ela é única. Somos achados servos de Cristo, amigos de Deus, filhos por adoção, amém? Glória a Deus. Que adoração maravilhosa. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Fique à vontade, pode se assentar. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. De verdade, que presença maravilhosa. Você rasgou seu coração nessa noite? Se entregou todo o seu fôlego? A palavra de Deus fala que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, amém? Eu quero convidar você agora a colocar a mão no seu coração. Nós vamos para a palavra de Deus. E não diferente, toda palavra que ela é direcionada do altar do Senhor, ela vai procurar corações sedentos. E nessa noite não vai ser diferente. A palavra de Deus, ela vai ao encontro de cada coração aqui. E ela vai fazer morada se você tiver com o seu coração aberto. Se você estiver disposto de todo o seu coração. O Senhor, Ele tem, não é uma possibilidade. Ele tem o desejo de transformar o meu coração e o seu, amém? Mas é necessário que o nosso coração esteja aberto. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero iniciar essa oração agradecendo pela vida de cada irmão meu, Senhor, nessa noite. Pela vida daquele que está sentado aqui, Senhor. Como se fosse uma última oportunidade. Mas aquele também, Jesus, que veio aqui e entregou, Senhor, uma adoração genuína, palavras, Senhor, canções que passam muito mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada irmão meu, não só como canções, mas como orações que têm subido ao céu, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço agora que o Espírito Santo de Deus continue passeando no nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade, Senhor. Se o Senhor não estivesse aqui, nada disso teria sentido, Jesus. E eu dou ordem agora, que os anjos do Senhor, Ele vem aqui e Ele recolha toda a distração, todo o sono, toda a fraqueza, tudo aquilo que tem impedido a gente de prestar atenção naquilo que o Senhor está falando conosco, para que a gente possa entregar tudo para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Se você concorda com essa oração, dá uma salva de palma bem calorosa para Jesus. Aleluia, é para Ele, Ele é merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso clamor, amém, igreja? O tema do nosso sermão, que o Senhor colocou no meu coração, por incrível que pareça, nós começamos a passar situações no decorrer da nossa caminhada, mas Jesus, Ele é bom. Eu posso não ser bom em todas as minhas ações. Você não pode ser bom em todas as suas ações, mas Jesus, Ele é. E Ele é suficiente. Nós cantamos que Ele é superior. E isso é uma verdade no nosso meio, amém? Glória a Deus. O tema do nosso sermão é: não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Eu vou ler alguns textos aqui. Eu quero que vocês acompanhem. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, abra junto comigo. Quem não trouxe, acompanha no telão. Mas deixe essa palavra, igreja, ela penetrar no mais profundo do seu coração, no mais íntimo que só você e o Senhor conhecem. É necessário nessa noite, o seu coração ele está disposto, você vai entender no decorrer da palavra que tem uma entrega minha e sua para fazer nessa noite, amém? Você precisa abrir o seu coração. A palavra ela vai procurar um lugar, e se o seu coração estiver fechado, ela vai ser como uma semente que caiu à beira do caminho. E aí o diabo, nosso adversário, ele vai vir e ele vai roubar. E aí a palavra não vai fazer efeito na nossa vida, amém? Mateus, capítulo 13, vamos ler a partir do 1, por gentileza. Mateus 13, 1, isso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia,
estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Até aqui por enquanto. Nós vamos entender que aqui tem duas figuras sendo representadas. Jesus, quando ele saiu de casa, e aí quando ele chega na praia, é necessário que ele entre no barco, porque a praia começou a ficar tomada de gente. Amém? E ali as pessoas queriam ouvir Jesus falar, era necessário. Todas as vezes que Jesus passava, grandes multidões eram formadas, porque eles tinham sede da palavra, sede igual eu e você, nós estamos aqui com essa sede de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. E nós vamos ver que em dado momento, Jesus ele vai explicar o porquê que ele falava em parábolas. E o porquê que antes de iniciar a palavra, eu falei para nós nessa noite, para mim e para você, que o seu coração ele precisa estar aberto. Porque senão a palavra ela não vai, nós vamos falar, como nós temos no domingo de manhã, uma palavra poderosíssima, que ensinou a gente a esperar. Direcionou o nosso coração para aquele que está aflito, para aquele que está preocupado, a esperar. E nessa noite não é diferente, tem uma palavra que ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é lançada, ela vai fazer aquilo que ela saiu para fazer. E ela não vai voltar vazia, amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E aqui está a chave do que nós iniciamos falando. Verso 9, por gentileza. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Aleluia. Eu creio grandemente que da mesma maneira que essa palavra, ela penetrou o meu coração e mudou uma maneira que eu tinha de enxergar. Eu olhava para essa parábola e eu achava que o solo à beira do caminho e o solo pedregoso, o solo espinhoso e o caminho bom, aquele solo que ele vai receber essa palavra e vai fazer diferença na vida dessa pessoa, já estava determinado. Se a gente ler o texto e parar aqui, parece que o solo todo já está pronto, não é verdade? Os 4 solos já estão pré-determinados. Mas aí eu pulo, eu não dou oportunidade daquele meu irmão que veio sedento em escutar essa palavra de sair de um solo à beira do caminho e se tornar um solo frutífero. Amém? Então, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como a palavra de Deus, ela tem penetrado no seu coração e feito morada? Como que no seu íntimo, no seu secreto, porque nós somos cristãos, amém? Todos nós lemos a Bíblia, o Senhor fala conosco, e é necessário que tenha ouvidos para ouvir, que ouça a palavra de Deus. Aleluia. Pode ir aí no 9, por gentileza. Então, como nós temos ouvido, vai determinar no decorrer do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, quais frutos irão começar a aparecerão no decorrer desses dias. Amém? Então, qual é a nossa responsabilidade? Se eu perguntar para você, você sabe qual é a sua responsabilidade? Olhando para o verso 9, ele é autoexplicativo. Nós precisamos ouvir. É necessário que todas as vezes que eu e você, nós nos acheguemos a Jesus, nós vamos lá, muitas vezes, Senhor, essa falta aqui, Senhor, essa necessidade aqui, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, e nós começamos a falar, mas quando Jesus vai responder,
e Ele não responde o que eu e você, nós queremos, é o que esse versículo fala. Nós fechamos os nossos ouvidos. Porque está falando, aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra de Deus, ela não dá uma oportunidade para eu pensar se eu quero ouvir. Mas tem uma responsabilidade na minha vida e na sua, em ouvir e responder. E por que eu falei que eu confesso que eu tinha uma outra visão dessa parábola? Da maneira que eu lia o texto da parábola do semeador, eu ficava nisso, eu falei, pô, o Senhor está sendo injusto aqui. E aí eu estou me fazendo verdadeiro em meio à palavra? Jamais, falei, a palavra de Deus é verdadeira e eu sou mentiroso. Preciso mudar meu pensamento. Preciso ter a revelação daquilo que o Senhor está falando comigo. Porque pode ser que da maneira que o Senhor falou comigo sobre essa parábola e sobre os textos que nós vamos ler, não vai ser da mesma que Ele falou com você, ou que Ele está falando com você nesse momento. Mas até o desfecho você vai ver que é necessário a gente não endurecer o nosso coração. Porque um coração endurecido, e eu vou confessar para vocês, que uma vez eu estava aqui na fileira do meio, eu costumo ficar aqui na frente, mas aquele dia eu estava com meu coração muito endurecido. Eu queria rejeitar as canções que o Senhor queria que eu falasse, que eu colocasse para fora. E eu não estava conseguindo, e eu falei, cara, que sensação ruim. Eu não sei se você já passou por isso, de você estar aí, e você vir para a igreja, e aí você fala, Senhor, fala comigo, traz uma palavra para mim, me dá uma palavra de conhecimento, de discernimento, e aí o Senhor fala para você que você tem que parar de endurecer o seu coração. Como você recebe isso? Endurecendo mais o seu coração, ou abrindo o seu coração verdadeiramente para a palavra de Deus? E nesse dia eu estava de verdade, acho que eu estava, não vou falar a ponto de largar tudo não, que eu tinha saído do leite já. Eu estava caminhando, isso faz muitos anos, mas eu estava com meu coração muito endurecido, e o Senhor me lembrou desse dia, e é uma sensação horrível, é muito ruim, ficar longe da presença de Jesus, eu não consigo explicar, mas nesse dia o diabo, uma semente que foi lançada, e caiu em um solo que estava duro, que meu coração estava duro, ela não entrou, ela não teve nem tempo de ser igual a do solo pedregoso, que nascendo logo o sol queimou e pelo menos nasceu, né? Deu uma leve raiz ali, subiu e morreu. Não deu esse tempo. E esse dia eu fui para minha casa e Jesus me arrebentou na palavra. Mas mesmo assim eu saí ainda com o coração duro. Eu tive essa escolha de endurecer o meu coração. E aí pode ser que na sua cabeça você fala assim, mas tem aquele versículo que vai falar que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas não é bem assim. Se a gente for ler, até mais para frente daqui, eu vou falando, e aí eu adianto uma parte, depois eu volto lá, a gente entra no texto de novo. Mas eu fui pesquisar, falei, o que é endurecer o coração? E tem o nome de casar, ou caser, alguma coisa assim, no hebraico. E vai falar que é uma decisão minha e sua. Eu decidi endurecer o meu coração. Então, quando o Senhor fala que vai endurecer um coração, eu acredito que Ele vai falar assim, eu vou deixar duro aquilo que já está. Eu já estou com o meu coração endurecido. Imagina que eu recebo uma repreensão e eu não quero aceitar ela. Eu escolhi. Por isso que eu falei que tem uma responsabilidade minha e sua de responder hoje. Antes de acabar o culto, você tem a oportunidade de vir aqui e entregar, falar, Jesus, eu estava com meu coração endurecido, mas eu entendi, Senhor. Eu entendi que o Senhor tem uma palavra de libertação para mim, uma palavra de conhecimento, e eu preciso andar nela, eu preciso confiar que o Senhor está fazendo. Então, quando Jesus fala que Ele vai endurecer, é porque aquele coração já estava duro. Porque se o meu coração tivesse acessível naquele dia, cara, a palavra ia entrar e tinha mudado. Eu tinha conseguido adorar, levantar as minhas mãos, entregar o meu melhor para Jesus. E muitas vezes não é isso que nós pedimos, Senhor, eu quero uma oportunidade para entregar o melhor para o Senhor. Eu quero entregar aquilo que o Senhor tantas vezes pediu e eu não conseguia, mas hoje eu vou entregar. E aí nós pulamos, nós deixamos de entregar aquilo que o Senhor quer.
Mas Deus, Ele quer que eu e você, nós ouvimos a palavra dEle nessa noite, e a gente preste atenção. Amém? Porque senão não é o Deus que nós conhecemos. Imagina que eu falo assim, esses solos já estão prontos mesmo, é isso. Eu vou me colocar em primeiro, tá? Igual eu falei desse coração. Eu estava com meu coração duro, eu sou o solo à beira do caminho. E se eu perguntar para você, você sabe o que é um solo à beira do caminho? Eu fiz essa pergunta para minha esposa, se ela lembra de algum momento que nós não somos velhos, tá? Não vou falar essa palavra que vai aparecer, a gente é tudo novo aqui. Mas na época do meu avô, eu vou falar assim, para ir para a escola, você não tinha que passar por um caminho? Não era verdade? Não tinha, geralmente tinha uma trilha lá, que começa a fazer até escadinha, não é isso? E aí você vai andando ali. Esse é um solo à beira do caminho. Quais são as características dele? É um solo que de tanto que você começa a passar, ele já não cria planta ali, certo? Não é assim? A gente vai passar por um caminho, a gente vê mato dos dois lados, e naquele caminho que é pisado, que é sofrido, nem mato cria mais. E mato é um negócio que se você colocar um aqui, daqui a pouco aparece até na cantina, não é? Esse é o solo à beira do caminho. Ele começa então a ser tão duro que não dá tempo. A palavra ela é semeada, o semeador ele sai, e geralmente quando o semeador ele está, e eu falo isso porque eu trabalhei com meu pai de jardineiro, tá? Eu sempre vou falar isso quando eu lembrar. A gente faz um buraco, eu falei uma cova, e parece estranho, né? Parece que é para enterrar. Mas a gente faz um buraquinho ali, dá uns 5 palmos, outro buraquinho, outro. Quando nós vamos semeando, a gente semeia uma semente só, uma palavra só? Não. Cara, a gente coloca umas 10 sementes ali. Uma vai vingar. E aí você vai falar, tá, pastor, por que? O que seria colocar um monte de semente quando eu estiver semeando? Assim é uma vida que Deus dá para a gente cuidar. É comparado a um solo que ele foi muito pisado, e eu tenho certeza que o Senhor já lembrou você de alguém, um solo que foi pisado, que já nem mato cresce, que a palavra de Deus a gente pode semear, jogar 20, 30 ali, não tem lugar para ela se estabelecer, não tem estrutura para que essa palavra penetre. E era dessa maneira que eu estava aquele dia. Mas glória a Deus que a misericórdia do Senhor ela nos acompanha. Ela está para mim e para você. E se o nosso coração ele não tiver mais endurecido, a gente vai começar a passar por processos, por etapa. Mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Imagina que o meu coração duro aquele dia, ele falava, esse é o solo na beira do caminho. É o solo duro. Não tem como, não penetra. A palavra de Deus, ele pode vir aqui e ele não vai entender. Mas eu quero compartilhar Hebreus 3, 7 e 8, vai falar assim, se portanto, eu pesquisei em todas as versões, se alguém achar, depois você me mostra, não dá para parar agora, mas, portanto, como diz quem? Não entendi, como diz? O Espírito Santo, não é o Mike que está falando, já não sou eu, não é o pastor Luiz, não é verdade? É o pastor Paulo, quem está falando é o Espírito Santo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, olha a oportunidade, igreja. Se ouvir hoje a sua voz, se eu ouvir a voz do Espírito Santo hoje, mesmo com meu coração endurecido, mas eu ouvi a voz dele, verso 8, não endureçais o vosso coração, como na provocação, mas só até o endureçais o nosso coração, é o que faz sentido essa palavra. O Espírito Santo ele está em mim e você. Eu achei muito interessante que as tias da escolinha falou que não tem Espírito Santo mirim. Eu olho para Alejandro e eu lembro disso agora. Não existe o mini Espírito Santo. E agora é porque ele ainda precisa crescer dentro de mim. Eu não consigo discernir. Ele é do mesmo tamanho em mim e você. Da mesma proporção, cheio. Nós somos cheios dele. Não tem como ser uma parte do Espírito Santo. Então ele fala, se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, igreja, não endureçais os vossos corações. Bem? Então tem uma sequência aqui, ouvir a voz de Deus e não endurecer. Ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer o meu coração.
não é apenas eu falar e achar que aquilo que o meu subconsciente respondeu é a direção de Deus. Porque Deus, ele não é mudo, ele é um Deus que fala. Em todo tempo Deus está falando comigo e com você. Amém? Se ficar com sono, levanta a mão. Tem os voluntários ali, crachazinho, vai levar uma água para você. Se ele tiver uma balinha, ele vai te dar, vai te abençoar. E vai dar tudo certo, você não vai ficar com sono, amém? Pode aumentar o fundinho. Aqui para mim tá fraco, não sei se está bom. Aleluia. Então, como nós estamos ouvindo a parábola que o Senhor está falando conosco nessa noite, Ele usou dessa metáfora para trazer uma ilustração de como estão os nossos corações. Como os nossos corações, Ele está respondendo aquilo que o Senhor tem falado. Porque Deus fala. E agora nós vamos destrinchar um pouquinho só. Eita. Mateus 13, no 10. Pode dar sequência, por gentileza. Mateus 13, 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que ele falas por parábolas? 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E de novo, eu achava aqui que já estava tudo definido. Estava tudo certo. O Senhor, Ele deu para uns o entendimento e para outros não. Nós acabamos de falar que Ele não faz acepção de pessoas. Então Ele está falando comigo e com você, que é necessário, que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, e você precisa não endurecer o seu coração, amém? Verso 12, né? Agora, por gentileza. Ele já vai explicar exatamente o que está no verso 11. Porque aquele que tem, será dado. Isso, tem se dará, perdão. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Percebe? Se eu tenho meu coração endurecido, eu vou continuar com meu coração endurecido. Aquele que, até o pouco que tem, será tomado. Mas aquele que não, aquele que tem um pouquinho, está falando no 12, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Eu tenho a expectativa do Senhor transformar a minha vida nessa noite? Eu também tenho. E Ele tem o poder de fazer isso. Só Ele tem, na verdade. Eu não tenho o poder de convencer ninguém. Amém? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem. Ele pode todas as coisas. O problema é quando nós ouvimos de mau grado. E aí nós vamos depois entender lá o que fala no verso 9, quando nós ouvirmos a voz do Senhor. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça. Isso aí. Deu para escutar uns 2, 3 aí falando ouça, mas aleluia. Verso 13, por gentileza. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não, veem não veem, e ouvindo não, e nem compreendem. Entende? Essa palavra, ela judiou de uma maneira maravilhosa a minha vida. Porque eu falei, cara, eu não posso mais entrar, seja nesse lugar, seja na presença de Deus lá na minha casa, com o coração duro. Porque o Senhor, Ele vai falar comigo e com você, em todo momento. E pode ser a pessoa que tem um coração mais duro, que não negocia, que não abre mão, o dono da razão. Se no final de todas essas coisas, você não conseguir ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus vai falar para mim e para você no 13, o porquê nós não escutamos. Por isso ele fala por parábolas, porque aqueles que vendo não veem e ouvindo não ouvem. Esses somos nós, éramos na verdade nós. Nós somos aquele agora que ouve a palavra de Deus e, cara, larga tudo. A palavra de Deus fala que quando nós achamos a pedra preciosa, aquela de grande valor, nós guardamos ela, então nós cuidamos, amém? Nós achamos ela. Minha vida foi transformada, eu achei isso. Eu abandono todas as coisas, eu largo tudo e eu vendo e eu adquiro essa propriedade. Isso está falando, igreja, de abrir mão de tudo, de todas as coisas do meu eu,
do meu achismo, daquilo que eu achava que estava tudo certo. E aí a minha régua agora é Cristo. A gente estava falando sobre isso. Se eu me colocar comparado ao pastor Paulo, vai chegar uma hora que a gente pode começar a andar igual. E aí? Parei aqui? A nossa régua é Cristo. Ele é superior. A gente não cantou aqui? Cristo é superior. Nós não precisamos mais ir lá e pedir para o sacerdote. Nós temos livre acesso à sala do trono. Ficar só no átrio é uma escolha minha e sua. É necessário a gente abrir mão de todas as coisas e entrar no santo do santo, com poder, com autoridade, mas rendido na presença de um Deus maravilhoso, que me amou e amou você, que trouxe você aqui nessa noite com todo zelo. A gente poderia fazer qualquer outra coisa, mas estar na presença de Jesus é melhor. Estar com o coração aberto para o que Ele tem falado é melhor. Amém? Verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo não vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. É, igreja. Aqui não tem como a gente olhar para a palavra de Deus e falar assim: Senhor, foi só aquele dia. É necessário a gente abrir o nosso coração, reconhecer que um dia a gente estava com o nosso coração longe dele, mas ele é nosso amigo. Nós éramos servos, éramos escravos, na verdade, do mundo. O mundo, ele não tem nada para oferecer para mim e para você. Saímos de escravo e começamos a nos tornar servo. Amém? Ser servo de Deus já é maravilhoso. É uma maravilha, uma alegria. E aí Jesus de novo ele vem e ele sobe a régua. E aí ele fala que nós somos amigos agora dele. E sendo amigo dele, ele vai dar a vida por mim e por você. Ele se entregou por nós, amém? E aí ele fala: agora você também precisa dar a sua vida pelo seu amigo. Você ama o seu irmão? Dá a sua vida por ele. Paga o preço. Vai lá, é cansativo mesmo. Mas o Senhor tem levantado homens e mulheres aqui, de Deus, para fazer isso. E de amigos nós nos tornamos filho. E se tornar filho, eu acho que é a maior estatura que para nós, de honra, ser chamado filho de Deus. Porque Jesus também foi filho. Mas nós somos filhos através de Jesus. Amém? Cordeiros com Ele. Verso... Cadê? Verso 15, tá, né? Verso 16, por gentileza. Tem gente bem-aventurada aqui? Tem um povo sedento, faminto por Jesus? Bem-aventurado naquele que é o único, que pode mudar tudo? Verso 16 vai falar isso. Mas bem-aventurado os vossos olhos, igreja. Bem-aventurado você que decidiu estar aqui hoje e escutar isso. Aquele que está em casa também, que está com o coração aberto, com os olhos abertos, ouvindo e recebendo essa palavra verdadeiramente. O Senhor fala: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Aleluia. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouvem a palavra de Deus. Aleluia. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. E o Senhor, ele veio para o povo dele, amém? E o que o povo dele fez? Rejeitou. E aí ele veio para nós. E glória a Deus que ele veio para nós. Vai chegar um dia que ele vai vir para todo mundo e vai resolver. Mas ele veio para nós. Amém? E é uma satisfação. Por isso que eu perguntei: você é bem-aventurado? Você tem garantia que você é um bem-aventurado? Porque você ouve. Você vê. Os seus olhos estão sendo abertos nesse momento. Os seus ouvidos estão sendo destampados. E você está ouvindo a palavra de Deus. Então, em outras palavras, nós somos privilegiados. Amém? Somos privilegiados porque os nossos olhos foram expostos à verdade. E sendo exposto à verdade, você não aceita mais a mentira. Se eu falar que Jesus não faz, você vai acreditar?
Não? Só 2, não acredita? Jesus não faz então para o resto? Jesus faz ou não faz? É isso, Jesus faz. Amém? Ele é um Deus que faz. Salmo 139 era da intercessão, ele é todo nosso. Salmo 139, 23 e 24. É uma oração que ela precisa ser muito honesta, nossa. Muito verdadeira. Eita, deixa eu pegar aqui, senão... Salmo 139, 23 e 24. Oh. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Fazer essa oração ela precisa ser de todo o nosso coração. Se o nosso coração estiver endurecido, igreja, a gente não faz uma oração dessa. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê que eu não quero mesmo receber a palavra, pelo menos eu vou ter oportunidade, Jesus, de mudar. Sabe, Jesus, vê os meus pensamentos, analisa, me ajuda a enxergar. Eu preciso aprender a pedir perdão, preciso a reconhecer, eu preciso voltar a queimar pelo Senhor verdadeiramente e entregar aquilo que o Senhor tem conhecido. Amém? Então, voltando lá no solo à beira do caminho. Por que eu comparei isso? Porque é muito real. Se a gente só semear em um solo, que ele é batido, é um solo pisado, é um solo que não cresce mais nada, a semente ela não germina. E aí nós vimos que tem o solo pedregoso. Isso, solo... Tá, deixa eu voltar lá para ajudar os irmãos aqui. Mateus 13. Verso 5. Mateus 13, isso. Não tinha visto não, perdão. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos parar de ser esse solo duro, amém? Nós iremos começar a dar uma melhoradinha. Começamos a ouvir a palavra de Deus, a gente vem, faz um pouquinho dela, mas logo nós deixamos ela. É essa que caiu em pedregais, amém? Ela caiu, tinha pouca terra, e logo o sol veio e secou ela. E espinhos, também, é fácil tirar uma semente que ela cai no meio do espinho? Jamais. Colocar a mão no espinho dá trabalho. A gente vai deixar ela vai crescer, mas o espinho também cresce. Amém? O espinho crescendo vai sufocar e vai morrer. Mas tem um solo, onde a palavra de Deus diz que se eu e você, a gente não cansar, nós vamos chegar a encontrar esse solo. É fácil? Não. Mas o Senhor, Ele usou essa metáfora, essa alegoria para falar para mim e para você, que enquanto nós estamos semeando, Ele está mudando destinos. Tem destinos nessa noite que o Senhor, Ele está pronto para mudar. Ele quer mudar, na verdade, mas o nosso coração precisa não estar endurecido, para que a palavra de Deus penetre, para que ela crie raiz. Mas eu vou usar outra parábola mais para frente, até o final a gente vai entender, que não é simplesmente eu vim aqui, colocar lá 10 sementes, tampar a terra, regar, ela vai crescer. Mas, dado o momento, aquela semente já foi. A gente já semeou aquela semente, não é verdade? Assim somos nós. Um dia eu era esse solo, e a palavra de Deus, de pouquinho, ela começou, eu dei espaço, ela encontrou um lugar, mas tinha muita pedra, muito entulho, muito eu ainda dentro de mim. Muito aquilo que eu achava que estava certo. Eu não queria mudar. Eu queria que fosse da minha maneira. E não mudando, a palavra lançada, ela até vingou, mas chegou em casa, já não deu certo. Eu já tratei mal minha esposa de novo, e não vingou, amém? Só que eu persisti. Eu vim aqui de novo para o culto.
Eu tive o meu momento de secreto com o Senhor de novo. Mais uma vez, cara de pau lá, Jesus, eu ainda não consigo. O Senhor precisa me levantar de novo. O Senhor precisa me ajudar. E aí o meu coração começou a entender aquele processo. Começou a mudar. Eu comecei a olhar para os meus irmãos e falar, Jesus morreu por mim, que sou muito mais complicado que ele. Quem sou eu para negar para ele o perdão? Quem sou eu para negar uma ajuda? Mas glória a Deus que o Senhor é bom, amém? E nós não estamos mais com o nosso coração endurecido. E um dia o Senhor me tirou de solo e me tornou um semeador. E eu estou aqui também, junto com os irmãos, entendendo que a palavra de Deus, se eu ler de Gênesis a Apocalipse, eu estou lançando uma semente. É até interessante que eu estava falando com o Vlad, lá no final, assim que a gente recebeu que as cadeiras tinham sido quitadas, né? Eu estava lá na mídia, eu não lembro com quem eu estava no dia, e estava faltando 1.000 e pouco, mais ou menos. Cara, eu falei aquilo numa fé, eu acho que se fosse para mim, eu não tinha tido tanta fé para ter falado daquele jeito. Mas eu falei, Senhor, até o final do culto, esse valor também vai ser quitado. E eu não falei porque 20 mil foi pago e 1.000 agora é mais fácil. Porque eu também não tinha 1.000. Ali para falar assim, sobrando, e eu falo assim, porque a gente só quer dar o que sobra. Não é verdade? Eu não quero tirar daquilo que eu estou economizando para viajar, vou nada. Eu vou dar do que sobra. Esse é um coração longe de Deus. Um solo onde a palavra ainda não entrou. E a gente não entendeu que não é nada nosso, é tudo dele. Se ele te deu, é porque ele está confiando. Ele fala que ele dá o pão e a semente. E aí você vai e come os dois. Ou você não aqueles que já entendeu, né, é perigoso ele jogar o pão. Fala, lança o seu pão sobre as águas. E aí você vai e lança também. Mas glória a Deus que nós entendemos, amém? E nesse dia, nem chegou no final, a peixe subiu no final aqui e falou que estava tudo certo. E eu falei, cara, que loucura. Isso é loucura para quem está lá fora. Mas para nós não. Para nós é uma palavra lançada, ela sendo cumprida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é isso que nós falamos? Toda vez, é até bonito, nós vamos ministrar e falar, não, irmão, crê nessa palavra. É a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ela não vai mesmo. Mas como que está a sua fé? Como que você está tendo convicção de falar isso? Falar, Senhor, eu creio que até o final vai dar certo. Da mesma maneira que o Senhor te chamou aqui hoje para escutar e falar assim, meu irmão, deixa de ser solo, abre o seu coração. A palavra de Deus fala que os campos já estão prontos. Mas cadê os trabalhadores? 1, 2, 3, a gente vai começar a fazer assim, acepção de pessoas. Os campos estão prontos para mim e para você. Mas eu preciso querer semear. Eu preciso, além de semear essa semente, no tempo certo, eu preciso entender que eu preciso semear de novo. Semear de novo, semear de novo. Amém? Quem está entendendo? Que não é sobre semente, é sobre a palavra no nosso coração. É usar a mensagem de Cristo para transformar a minha vida e a sua, verdadeiramente, para aquilo que Ele quer, amém? Eu me perdi um pouco aqui mas vai dar certo, a gente se acha daqui a pouco, amém? E glória a Deus, porque o Senhor, Ele é muito bom. Mateus 13, 20 e 21, achei. Eu tinha parado aqui no Pedregoso, acho que foi isso. Isso, próximo, 21, 22, acho que é 22, deixa eu ver aqui. Perdão, 23. Mas o que foi semeado em boa terra, isso, é o que ouve e compreende o quê? A palavra de Deus. Esses somos nós, igreja. Saímos de todo esse processo. Isso aí é para as pessoas que não entenderam. E eu olho aqui, eu estou vendo a cara de todo mundo que entendeu. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. E dá fruto. Todo aquele que está na videira verdadeira, ele frutifica. É impossível. Eu torno a palavra mentirosa se eu falar isso. Eu posso ser um mentiroso se eu falar que ela não dá o fruto, mas a palavra de Deus fala o contrário. Ela fala que eu estando na videira verdadeira, eu vou dar muito fruto, não é pouco, é muito fruto. Amém? E produz 100
outro a 60 e outro 30. É da maneira que nós entendemos, da maneira que nós enxergamos, que do jeito que eu começo a caminhar nisso, eu começo a andar, o Senhor começa a me levar a viver isso. Eu sou um semeador incansável. Precisa ser assim, igreja. Porque imagina que nós vamos ver mais para frente, que tem um ladrão que ele também quer roubar essa palavra. E a gente orou e já mandou ele para fora daqui antes da gente iniciar. Que é para ele não roubar essa palavra de você hoje. Mas tem um ladrão que quando você dorme, em outras palavras, quando você está disperso, quando você está com seu coração endurecido, quando você não quer, não é verdade? Nem todas as vezes eu estou, meu amor, para ir lá e de novo, naquela vida, arrumar, tirar, porque o solo duro, a gente tem que regar ele antes de lançar semente. Aquele barro ir mexendo, e aí eu achei o lugar de colocar a semente. Isso dá trabalho. E ninguém quer trabalho. Um momento eu também não quis, mas nós que estamos aqui hoje, nós queremos. Nós queremos ir nesse campo que o Senhor está chamando a gente hoje. E ceifar, para poder plantar de novo. Porque enquanto a gente dorme, o diabo, nosso adversário, ele não para. Ele não dorme. Essa palavra está sendo plantada no nosso coração. No meu coração, como foi. E com certeza eu preciso voltar nela. Eu preciso voltar e entender que essa semente ela precisa ser plantada de novo. Quantas vezes? Eu não sei, o Senhor falou que para perdoar é 70 vezes, é 70 vezes, não é só o 70. E quantas vezes a gente vai semear? Eu fui um cara que eu acho que eu dei muito trabalho para uns irmãos de recusar convite de ir para a igreja. Mas eu não estou falando sobre convites de igreja. Eu estou falando sobre vida sendo cuidada. Pessoas, famílias sendo transformadas. Porque eu e você, a gente está incansavelmente semeando. E nós estamos trabalhando para isso, amém? O Senhor tem levado a gente a mudar a nossa mentalidade. Romanos 12, 2. É necessário ser transformada, a minha mente e a sua. Para que a palavra de Deus ela ache um lugar. Ela seja penetrada. E aí nós vamos entender. Que enquanto o diabo, ele vai semear. Ele vai lá, enquanto a gente está vacilante, os nossos pés estão vacilantes, o diabo semeou. Mas não tem problema. Porque se a gente arrancar, é perigoso a gente arrancar até aquilo que foi semeado bom. Porque a gente quer ajudar demais, não é verdade? Nós somos bons nisso. O Senhor começa a transformar a nossa vida e agora a gente fala assim, ó, eu não preciso de Jesus. Eu entendi. Eu já sei o que estava errado. Agora, eu passei por isso aí, irmão. Eu sei como te ajudar. E nós sabemos mesmo. Mas nós somos dependentes do Espírito Santo, que falando no nosso coração hoje, é necessário que eu e você não endureça ele. A gente não endureça o nosso coração. É ouvir de bom grado. Pode estar chato, porque pode ser que um dia eu também estava sentado aí, eu falei, mano, aquele irmão de novo vai pregar? E quando de nós não queremos escolher uma palavra que alimenta o nosso coração, o nosso ego? Mas toda palavra que sai daqui, ela é de Deus. Ela não é minha, ela não é do pastor, ela não é do irmão que subiu aqui. Ela é daquele que está fazendo a vontade de Deus. Que está semeando sem parar. Ele está lançando. Cara, ele é um plantador, ele entendeu. E ele continua semeando mesmo na escassez. Semear na escassez, né, Paulinho? É difícil. Precisa tirar de onde você não tem, irmão. E tirar de onde nós não temos, dá, cara, você não quer. Tirar do pouco ali, para alimentar o próximo. Mas nós temos uma fonte inesgotável. Ela não acaba, ela se renova a cada manhã. Todo dia, se eu abrir essa parábola de novo, o Senhor vai falar comigo diferente. Ela vai falar de uma outra maneira que hoje, lembra que eu falei? Achei que já estava tudo pronto, que o Senhor já tinha falado, vai dar certo, não vai dar. Vai começar a dar, mas não vai. Imagina isso. Eu enxergava assim, eu olhava para isso, e não é ignorância minha, porque é o Senhor que vai dar sabedoria para nós. A nossa sabedoria, ela é mundana, mas a de Deus, ela é divina. Ela abre os nossos olhos todas as vezes que a gente vem aqui. Se eu falar, deixa eu achar aqui Salmos 42, 5. Eu vou lá, vou mudar, vou folhear. E aí nós vamos achar outra palavra de Deus que questiona a gente. Salmos 42, 5.
Por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera, não foi a palavra, a pastora falou aqui, eu falei, é isso. O problema é que a gente quer semear, a gente quer cavar o buraco, a gente quer ir lá, quer colocar semente, quer tampar, quer jogar água, quer ficar olhando até ela ficar pronta. E o processo? Comigo não foi rápido assim, eu não sei se com você foi. Rápido foi eu entender que sem Cristo eu não valia nada. Mas com Cristo, irmão, a minha vida e a sua ela é preciosa. Mas todas as vezes que eu quero ser imediato, porque está abatida a minha alma. Pois eu ainda louvarei na salvação da sua presença. É na presença de Deus que nós somos confrontados a mudar aquilo que a gente não quer. Abrir mão de um eu que já não era mais para estar comigo. É eu lembrar que quando eu entreguei minha vida para Jesus, e entregar ela tem um processo. Lembra, alguém semeou. Pode ser que na vida do seu Jorge, um irmão lá que ele nem vê mais hoje, semeou uma palavra na vida dele. Aí chega aqui, tem outra palavra que está semeando na vida dele também. E somos nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. É necessário que todas as vezes que nós somos confrontados à palavra, que eu olhe e falo assim, é verdade, Jesus. Isso aqui, e é onde nós não queremos fazer isso aqui. Senhor, eu reconheço, eu não venci ainda não. Mas eu estou no processo. Eu estou no caminho, eu estou semeando, Pai. Eu estou semeando. E uma hora, que pode ser que seja hoje um dia, a palavra ela entrou no meu coração e eu vim aqui, eu falei, cara, que negócio legal. É assim que Deus fala. Eu achei que eu ia escutar aquela voz maravilhosa, assim, sabe bem? E Deus vai mudar, mas não é assim. Às vezes a voz vai vir com a voz da minha esposa, e aí é que eu não vou querer mesmo, porque ela vai querer mandar em mim, mas não é isso. Eu tenho que ter sabedoria e ver que o Senhor está usando a vida dela para me transformar, para falar, irmão, precisa arrumar aqui, você está ansioso. E lembrar que nós temos um Deus que é comigo e com você, amém? Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Esperar por aquilo que nós já sabemos é muito fácil. Se Jesus falar assim, hoje, meu irmão, se até o final do culto você vir aqui, o irmão colocar a mão no seu coração, profeticamente nos seus ouvidos, vai acontecer isso na sua vida. A garantia é que sua vida é transformada, isso é certeza. Aqueles que estão com o coração sedento, aquele que tem fome e sede de Deus, ele tem cada vez mais para te dar. É inesgotável, lembra? A fonte é inesgotável. E aí você vai falar, irmão, mas só isso? Ele te tirou de escravo. Você era do mundo. O mundo é de quem? E nós éramos de quem? Tem como ser de Deus. Se eu era do mundo, logo eu era do maligno. Eu era aquela semente que, quando foi semeada, o maligno, representado pela ave, na metáfora aqui, veio e arrebatou, roubou, porque eu estava vacilando. Mas conhecendo Jesus, o autor e consumador de tudo, aquele que pode todas as coisas, querendo transformar minha vida, eu não endureço meu coração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mateus 13, deixa eu voltar nele lá. Mateus 13, 24, acho que é isso. E aí Jesus vai propor outra parábola para mim e para você. Amém? Isso, 13, 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo. Ei, eu não sei você, mas quando eu era do mundo, eu achava que, irmão, a gente tem costume de falar irmão, né? No mundo a gente não fala irmão, mas a gente fala assim, vai lá, é legal. Não é verdade? Nós oferecemos o que nós temos. No mundo não é diferente. Aqui nós oferecemos
da água da vida. Amém? Mas olha que interessante, ele fala que eu e você agora, a gente se colocando em primeira pessoa, saímos a semear a boa semente no seu campo. O campo é nosso. É o campo que Jesus, ele cuidou para mim e para você. Que quando ele se entregou lá no madeiro, ele falou assim, ó, eu estou preparando agora trabalhadores para o meu reino. Pessoas que, através de 12, conhecerão a minha palavra e multiplicarão ela. 30, 60, a 100 vezes. Amém? E aí chegou em nós. Mas, verso 25, o que nós fazemos? Dormindo. Mas, dormindo os homens está em todos aqui, tá? Inclui todos nós, os irmãos. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou. Porque o diabo, ele é assim. Ele não quer que o corpo de Cristo, um sendo pé, o outro mão, alinha ali e fica bom. Ele quer que não dê certo. O diabo, ele vai semear, aqui vai ser usado o joio como exemplo, mas ele está todo o tempo. Lembra quando eu falei que nós dormimos? O nós dormimos é quando nós achamos que a gente já semeou demais. Eu já fiz muito. Está na hora do irmão agora que, né? Pô, a gente levantou o irmão ali, ele está no gás, meu. Vamos colocar ele agora para ser o semeador. Trabalhei muito. Nós achamos, e eu oro a Deus para que nós não venhamos achar, na verdade, que a gente fez demais. Porque o Senhor não se cansou até encontrar a minha vida e a sua. Ele já sabia onde nós estávamos. Ele nos desejou antes do que o ventre da nossa mãe pudesse nos conceber. Agora eu olho para mim e para você, e eu vejo que um Deus amoroso, Ele está falando assim, vai ter um tempo, que vai ter um cara que ele acha que é astuto, ele vai semear uma semente ruim no seu coração. Mas é necessário, nós vamos ver aqui, eu vou caminhar para o final já, para não estender. Verso 26. Então nós vamos ver que o inimigo, ele semeou junto com o trigo. O trigo aqui é comparado à palavra maravilhosa. Aquela que o irmão, que o pastor, o líder de CA, ele leva uma palavra de Deus na CA, não é verdade? Falando para você, a gente vai chegar na sexta-feira e vai ter de novo. Vai ter de novo um irmão lá, disposto, um semeador, maluco para lançar um monte de semente nos corações. Aí, o nosso subconsciente, se não estiver alinhado com o Senhor, a gente vai querer aquela palavra lá, que faz aquele carinho, aquela que fala, que se a gente escutar a voz do Espírito Santo hoje, a gente não endureça o nosso coração, essa nós não queremos. Nós queremos aquela lá que fala assim, irmão, você pode todas as coisas. Não é verdade? Essa é o joio que o inimigo está todas as vezes semeando no seu coração. E nós, sendo essa terra fértil, porque aqui já passou, agora, esse campo, ele já foi trabalhado. Aqui é onde eu e você, a gente já semeou bastante, a gente arou a terra. A gente não foi na beira do caminho duro, e eu falei, deixa eu colocar uma semente aqui. Não é esse terreno, a gente trabalhou. A gente começou a entender aquilo que Jesus estava fazendo, e nós começamos a semear. Verso 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Amém, igreja? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia. Agora vem as preocupações, porque quando uma palavra ruim, ela é semeada junto, lembra o que eu falei? É perigoso a gente querer arrancar uma semente que está no meio do espinho. A gente não vai arrancar só o espinho, arrancar o espinho, né? Uma semente que foi semeada lá na terra. Se a gente for arrancar o espinho, a semente ela ainda não vingou. Ela é apenas a semente. Agora o espinho, ele já cresceu, não é verdade? Quando eu arrancar o espinho, eu vou arrancar a palavra lançada. Eu vou arrancar aquela semente que tanto nós trabalhamos para plantar.
Aqui não. Aqui a parábola, ela vai falar que o campo já estava pronto, porque já tinha sido plantado o trigo. Mas o diabo, ele não dorme. Ele vai querer semear a discórdia, o erro. E aí, verso 27. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Ei, igreja, você não tem semeado uma semente boa? Você não tem entregado sua vida, semeando sem parar? Amém? Por que tem então joio? Por que você tem se descuidado? Por que a gente não está preocupado em manter uma semente boa plantada, semeada? Por que essa preocupação não passa no nosso coração? Preocupado do inimigo ir lá e plantar uma semente ruim, porque ela vai crescer junto. E se a gente querer arrancar com toda a nossa força, porque nós somos bons em ajudar, lembra? Cara, eu vou arrancar aquela semente, e eu vou matar a semente boa também. Mas o Pai, aquele Senhor, que é o nosso Senhor, Ele sabe todas as coisas. E Ele deu uma estratégia aqui. E Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Quem fez? O inimigo. Quem é amigo de Cristo jamais vai vacilar. Tem sempre semente boa. Não é isso que falou lá no 24? Que o semeador saiu a semear a boa semente. A boa. Ele não falou assim, o semeador saiu para ver qual semente ele ia semear nessa noite. Ele falou, aquela igreja lá vai estar cheia, tem uma boa semente aqui, e nós vamos lançar ela com vontade. Os campos já estão prontos, é necessário que a gente lance a boa semente. E aí ele vai falar, lá no 28 de novo, por gentileza. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Porém, ele lhes disse, não, para que não, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Não arranqueis a palavra de Deus que foi semeada. Aleluia. Deus está dando estratégia para nós nessa noite, para a gente não endurecer o nosso coração. Aquele que tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que ouça. Precisamos ouvir a palavra de Deus e pegar ela como a pedra preciosa, vender tudo o que nós temos e apresentar e falar, é isso, Jesus, é isso que eu quero, essa é a verdadeira vontade que o Senhor tem para mim e para você. Verso 30. Deixai crescer ambos, juntos. Aquilo que não é verdadeiro, igreja, nunca vai continuar. Só permanece o que é verdadeiro. Nós só vamos permanecer se todas as vezes que eu vier aqui, eu vier de todo o meu coração. Se eu não entregar 50%, enquanto Jesus está entregando 100%. Porque os outros 50%, uma hora eu vou ver no direito de pedir de volta. E você também. Mas eu também não posso apresentar Jesus, depois que eu virar um semeador, da maneira que eu enxergo Jesus. É outro erro meu. Eu preciso mostrar esse Jesus, aquele que faz todas as coisas, aquele que se entregou por mim e por você, e falou assim, deixa que o inimigo semeou lá. Ele semeou, vai você, irmão, que é bênção lá, leva a palavra de Cristo. Contra ela é a luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Se a gente perder o nosso sabor, que graça vai ter? Se a gente parar de ser a luz, vamos fazer uma dinâmica bem rápida. Fecha os olhos aí. Vamos fechar os nossos olhos. Agora imagina que você tem um campo. Esse campo ele não está pronto ainda. Esse campo ele vai ficar pronto, mas ele não está. E agora com seus olhos fechados, o Senhor ele te deu sementes. Amém? Todos nós temos sementes para plantar. Com os olhos fechados, igreja, é isso que nós fazemos. Semear a sorte. Todas as vezes que nós não saímos pronto, preparado, decidido, querendo verdadeiramente tirar essa semente maligna, a gente vai lançar por lançar.
iremos lançar as nossas sementes no escuro. Pode abrir os olhos de vocês. E eu convido você a ficar de pé. Lançar uma boa semente no escuro é não entender aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. É falar assim: Jesus, tá, Pai, o Senhor mudou minha vida. E um dia eu já pensei isso também. Eu falei: se Jesus transformou a minha vida e agora eu não vou mais para o inferno, tá ótimo. Eu não tinha entendido nada ainda, eu acho. Mas o Senhor fala: ei, igreja, estão semeando no nosso lugar, porque a gente está parando de semear. A gente está achando que semear uma boa semente uma vez só tá bom, mas o Senhor convida a gente para continuar semeando. Verso 30: deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, até que o momento certo, até que a direção de Deus vem para mim e para você, para a gente agir. Não é agir no impulso, porque nós queremos, mas até que a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, direi para mim e para você, igreja, está chegando a hora. Colhei primeiro o joio, e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória a Deus. O Senhor, Ele não deixa a gente ser enganado. Aleluia. Salva de palmas para Jesus. Ele é merecedor de todas as coisas. Ele é digno de tudo. E olhar para nós, para as nossas vidas, e entender que é necessário a gente esperar o momento certo para agir. A gente olhar para nós, para dentro de nós primeiro, para depois olhar para o nosso próximo, tirando a trave dos nossos olhos, e a gente fala assim: ei, Jesus, eu acho que já está ficando pronto. O Senhor fala: calma, está chegando a hora, a ceifa está vindo, vai preparando aí. O que você vai utilizar nessa seara? Como que estão os trabalhadores do Senhor? E é um convite para mim e para você, para que a gente possa, porque vai chegar um dia, se a gente pegar o trigo e o joio para bater junto, o joio vai embora, igreja. Só vai permanecer o trigo, só vai permanecer a boa semente que nós, como semeadores do reino, saímos a semear. Amém? O louvor vai tocar uma canção aqui, eu não sei se vai ser que nós combinamos, e eu falei para eles que eles têm toda a liberdade, porque não é as canções que nós cantamos aqui que vai mudar eu e você, é o seu coração. Lembra? Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, se a igreja entendeu, eu quero falar com quem entendeu essa mensagem nessa noite. Se a igreja entendeu essa palavra, que você se lance, seja você a ser o solo. É difícil, mas eu convido você a vir aqui na frente, de todo o seu coração, enquanto eles adoram, enquanto as canções serão entoadas, nós estaremos aqui na frente orando por você, plantando a boa semente, aquela que Jesus confiou nas nossas mãos, para que hoje a gente plantasse, que no tempo certo ela vai dar os frutos. Amém? Os meus ouvidos, eu quero ouvir. Aleluia. Abre os meus olhos, eu quero ver.